Querido, Olá, tá me escutando bem? tô tudo certo. Maravilha. Deixa eu fixar aqui o nosso tema. Tudo bem aí com você? Tudo tranquilo. E que você, família, como é que está? Tudo bem, querido. Hum, Tá aqui. Tá dando para escutar um sax aí de trás? o quê? Tá dando para escutar o som de um sax? Não, Não? não. Então, tá ótimo. Pronto, a evolução do PNF. Muito bem. 8 e Ixi. 6. Deixa eu botar aqui para ficar melhor. Agora vai ficar bacana. Muito bem, meu. Deixa eu tirar aqui o. Pronto, vai ficar melhor assim. Pronto, meu amigo Paulo. Vamos começar Vamos lá, doutor. às 8h07. Falta Isso, 1 minuto, né? isso, exatamente. Recife. Tô com saudade dessa terra. Deus quiser, logo, logo você está de volta. Exatamente, exatamente. Eu acho que o nosso curso aí em agosto, não é isso? Acho que vai. A gente vai conseguir. Tá, a gente está tentando organizar para setembro e outubro. Setembro e outubro, exatamente. Exatamente. Fechando só com hotel para poder acertar com o Exatamente. pessoal. Maravilha. Bom, 8h07. Você quer se, Vamos lá? você quer se apresentar, meu amigo Paulo? Bora lá. Eu sou Paulo Melo, sou fisioterapeuta, e aí eu tive uma grande honra, né, de ser aluno de José Vicente. Quem já foi aluno sabe o quanto ele é genial. E aí, para falar sobre PNF, que é um assunto que gera muito polêmica, né? Qual a evidência, o que que o método pensava, o que que o método pensa hoje, o que que a gente aprendeu, né? O que que eu aprendi na faculdade, por exemplo, é totalmente diferente do que eu vi na formação. E aí a ideia era justamente convidá-lo para falar um pouquinho sobre como que o método foi pensado, como que esse método conseguiu evoluir ao longo do tempo e quebrar alguns mitos, né, que ainda é difundido. Então, muito obrigado pelo aceite, tá? É uma honra recebê-lo, uma honra trocar ah, essas informações aí contigo. E aproveitando então, eu gostaria que você se apresentasse, né? Aí para quem não conhece ainda, mas a grande maioria aqui são seus alunos, ou pacientes, ou colegas, né? Bom, Paulo, obrigado pelo convite. O Paulo, para quem não conhece, é de Recife. Ele organiza o meu curso de PNF junto com a professora Ana Paula Chagas. Então, nos tornamos grandes amigos. A Ana já era minha amiga há muitos anos, foi minha aluna, depois trabalhou comigo e aí mudou para Recife. E aí eles organizam o nosso curso de PNF aí. Então, eu queria começar falando um pouquinho da onde surgiu o PNF na minha vida, né? Acho que é importante. Isso. Então, eu sou fisioterapeuta, sou formado há 28 anos, né? Estou ficando velho na profissão. E na década de 90, eu fiz um workshop aqui no Rio com um professor da, da Universidade de São Carlos, São Carlos. Professor Otávio Mariani. O professor Otávio, na época, ministrava alguns workshops de PNF aqui no Brasil e eu resolvi fazer esse workshop. Fiquei simplesmente encantado com o conceito PNF. E aí, quando terminou o workshop, eu perguntei para o professor Otávio, eu queria conhecer um pouco mais desse conceito. O que eu devo fazer? Disse, olha, se você quiser conhecer um pouco mais, você tem que ir para a Argentina para fazer a formação com o meu professor,
que era o professor Julio Sanches. Julio Sanches foi um fisioterapeuta argentino fantástico que fez o curso com a Meg Knorr, com a Margaret Knorr. Foi a pessoa que criou o conceito PNF junto com o Erwin Cabot. A gente vai falar rapidamente sobre a história. Então, fui para a Argentina, fiquei 2 meses na Argentina, me apaixonei mais ainda pelo conceito PNF. Depois desses 2 meses estudando, o curso era o dia inteiro, de 8 da manhã às 6 da tarde, e eu virei para o professor Julio e falei, mestre, eu quero estudar mais, eu quero me tornar um dia instrutor desse conceito. Aí ele falou assim, olha, Vicente, hoje em dia, para você se tornar instrutor do conceito, você tem que ir para a Europa, porque não tem cursos aqui na América Latina. E aí, na época, tinham poucos cursos na Europa. E aí eu fiz meu primeiro curso de PNF pela Associação Internacional de PNF com o professor Marcel Gebelos, da Alemanha, quando ele veio para cá e deu o primeiro curso aqui no Brasil. Fiz o primeiro curso, achei fantástico, me apaixonei. Professor, eu quero saber mais de PNF. Disse, olha, então você tem que fazer os avançados. Aí não tem no Brasil, você tem que ir para a Europa. E aí eu comecei a minha peregrinação e aí eu fui fazer todos os meus avançados fora. Aí fui para a Croácia, para a Polônia, para a Alemanha e fiz toda a minha formação dos cursos avançados fora do Brasil. Até que, em 2007, eu me tornei instrutor internacional pela associação. E em 2011, eu me tornei instrutor avançado. Então, hoje em dia, eu ministro o curso PNF aqui no Brasil, em vários estados e também no exterior. Então, aqui no Brasil, hoje em dia, nós somos 4 instrutores. A professora Mônica Silento, minha grande amiga, minha grande irmã, e os professores Paulo Moté, aqui do Rio, meu grande amigo, e Leandro Giacometti, de Porto Alegre, também meu grande amigo. E além dos cursos aqui no Brasil, eu ministro os cursos no exterior, né? Já ministrei 5 cursos na Coreia do Sul, 2 cursos no Japão, 2 cursos na Croácia, 1 curso na Índia. Enfim, eu venho ministrando o conceito PNF. E aí, o que é o PNF, né, Paulo? As pessoas... Isso, exato. Vamos falar um pouco da evolução do PNF, né? Porque todo mundo fala PNF, PNF. Qual é a diferença de PNF para Cabot? As pessoas ficam nessa brincadeira. Para FNP. Para FNP. PNF é em inglês facilitação neuromuscular proprioceptiva. Ok? Esse é o nome do conceito. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar acabar com a ideia de que PNF ou FNP, tanto faz, falar PNF ou FNP. Então, PNF não é técnica, é um conceito. Então, a gente fala conceito PNF. Por quê? Aqui no Brasil, durante muito tempo, o PNF foi conhecido como método Cabot. Por que nós não falamos mais? Primeiro que não foi só o Cabot que fez o conceito, que criou o conceito. Foi ele, que era um médico, neurofisiologista clínico, uma fisioterapeuta chamada Margaret Knorr, e depois uma outra fisioterapeuta chamada Dorothy Voss. Eles criaram o conceito PNF. Aqui no Brasil chegou com o método Cabot, porque deram um nome só ao Cabot. Lá nos Estados Unidos, onde ele foi criado, nunca foi método Cabot, sempre foi facilitação muscular proprioceptiva. Né? Bom, e não é método, porque método é algo que você cria e fica daquele mesmo jeito. Conceito, ele evolui. Então, veja bem, Paulo, o PNF foi criado na década de 40 pelo Cabot e pela Meg Knorr, e aperfeiçoado por Dorothy Voss e outros fisioterapeutas. De 1940 para cá, ele vem apresentando evolução em todos os sentidos, porque o PNF vem acompanhando todo o acréscimo da filosofia, da literatura científica em diversas áreas. E como a gente vai falar mais à frente, o PNF não é um conceito só para pacientes neurológicos, que as pessoas associam o PNF apenas ao paciente neurológico, de forma alguma.
Por que as pessoas associam isso? Porque o Dr. Cabot trabalha com a doutora Margaret Knorr nos Estados Unidos com pacientes com poliomielite. Ele tinha uma grande epidemia na época de pacientes com poliomielite e então ficou vinculado o PNF só a neuro. Só que eu tenho um livro aqui do Dr. Cabot sobre low back pain, sobre dor lombar. Ele tem trabalhos sobre disfunção miofacial e várias outras coisas relacionadas à parte musculoesquelética, né? Então, na época, em 1940, na década de 40, melhor dizendo, no meio para o final da década de 40, a teoria de controle motor em evidência era a teoria reflexa. Então, a teoria reflexa tinha a ideia que o movimento era composto de vários blocos de reflexos. Era uma teoria em que achava que o reflexo era a base do movimento. Por que o Cabot e a Megnaw pensaram nisso? Porque eles estudavam, na época, os princípios de Charles Sherrington, que foi um grande neurofisiologista no início do século. Uhum. Eles usaram os conhecimentos científicos de Sherrington e tentaram criar um conceito que trabalhasse com isso tudo. Só que nós sabemos muito bem que a teoria reflexa foi daquela época. Depois, várias teorias de controle motor foram surgindo. O estudo do controle motor foi se aprimorando. Depois a gente pode até fazer uma live um dia sobre o controle motor, porque é um mundo, né? Trabalho num laboratório aqui no Rio com a professora Cláudia Vargas, que ela é uma neurocientista especializada em controle motor. E lá nós temos no laboratório TMS, temos EMG, EEG, sistema VAICON de análise cinemática, dinamometria. Nós temos vários aparelhos que são utilizados para o estudo do controle motor. Então, na época, o que o Cabot tinha como estudo era isso. E aí ele criou o reflexo de estiramento e passou a usar para tentar recrutar o maior número de unidades motoras em alguns pacientes. Só que com o avanço, como eu falei, das técnicas de controle motor, nós fomos vendo que o reflexo não é a base do movimento, que existem várias coisas que são fundamentais, que não existe uma hierarquia no sistema nervoso, como depois veio a teoria hierárquica, que o sistema nervoso é muito mais do que isso. Dependendo do movimento, da ação, várias outras partes. Não existe o cérebro como grande general e a medula espinhal como uma subordinada, né? E aí essas teorias de controle motor foram evoluindo e o PNF foi evoluindo junto, da mesma forma. Então, o reflexo de estiramento que se usava muito naquela época, hoje em dia a gente quase não usa. É uma técnica, aliás, duas técnicas, reflexo de estiramento repetido no início da amplitude e através da amplitude, que elas podem ser usadas ou não. Mas para você ter uma ideia, Paulo, naquela época, toda vez que eles ensinavam um padrão de movimento, eles usavam um reflexo, porque para aquela época o reflexo era importante. Era importante. E hoje em dia nós sabemos que não é isso, não é essa a teoria, e o conceito evoluiu. E aí eu queria mostrar, Paulo, para você, para todo mundo que está nos escutando, essa figura mostra as caixinhas de ferramenta do PNF. Né? É uma figura, está pequena, mas dá para a gente ler. Aqui a gente tem a filosofia, nós temos 5 tópicos na filosofia, nós temos os princípios e procedimentos básicos, que são 12, nós temos as técnicas, que são 10, nós temos o estudo da marca, nós temos as atividades de tatame e as funções vitais. Então, são caixinhas de ferramenta do PNF que nós utilizamos para o tratamento de alguns pacientes. Então, só para vocês terem uma ideia, só para posicionar todo mundo, e aí eu vou explicar a evolução de acordo com isso, não vai dar tempo de falar tudo, é claro, mas é só para, didaticamente, posicionar o PNF nesse contexto nosso aqui. A filosofia do PNF ela é composta por 5 tópicos, como vocês estão vendo aí. Abordagem funcional, abordagem positiva, mobilização de reservas, considerar a pessoa como um todo e
princípios de controle motor e aprendizagem motora baseados em evidências. Então, observe, Paulo, que aí já vamos começar a falar um pouquinho da evolução do PNF. Quando a gente fala de abordagem funcional, o PNF, a partir de 2001, acrescentou no seu estudo e no seu uso diário a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Queria até aproveitar, a professora Fernanda Guimarães está aqui nos assistindo, minha grande amiga, uma grande professora, brilhante fisioterapeuta. Sigam o perfil dela aí, porque ela realmente dá cursos maravilhosos sobre CIF, falando sobre a CIF de uma forma bem abrangente, desde da filosofia da CIF até todos os códigos, então vale muito a pena. Tenho muitos alunos que foram alunos dela, que me seguem, né, que falam muito bem dela mesmo. Muito da UFRJ. Fernanda é fantástica, fantástica. Fernanda é o meu xodó. Então, a abordagem funcional significa isso. Nós usamos a CIF. Né? O PNF acrescentou a CIF. E durante a nossa conversa eu vou falar mais sobre isso. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, são 5 tópicos da filosofia. E durante a conversa a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Né? Depois, nós temos os princípios e procedimentos básicos. Né? São 7 princípios e 5 procedimentos. E aqui a gente já pode ver, o Paulo, está dando para enxergar bem? Tá sim. Tá dando, aí que a gente já pode ver que aconteceram algumas mudanças. Né? Nos princípios, primeiro que nós dividimos princípios e procedimentos. Os princípios, por exemplo, estimulação tátil, substituiu o termo contato manual. Nós não falamos mais contato manual, e sim estimulação tátil. Comando verbal foi substituído por estimulação auditiva. Então, e até, além da nomenclatura, a forma que isso é abordado, né, Vicente? Exatamente. Eu vou só fazer um overview, uma visão geral, e depois a gente vai falar Ok. de cada. Então, nós temos estimulação tátil, estimulação auditiva, estimulação visual, tração, aproximação, estiramento e resistência. São os 7 princípios. São princípios porque eles usam princípios neurofisiológicos. Okay? Depois nós temos 5 procedimentos, que é como nós usamos os princípios através dos procedimentos. Então, nós temos reforço, irradiação, padrões, sincronização dos movimentos e mecânica corporal. O que é interessante é que esses princípios e procedimentos, Paulo, eles podem ou não serem usados durante o tratamento. Então, as pessoas associam o PNF a padrões, por exemplo. Né? Padrão de flexão, abdução, rotação externa. Isso, exatamente isso. Flexão, rotação interna. E aí os dois juntos formam uma diagonal. Na diagonal tem 2 padrões. E aí nós temos padrões de membro superior, de membro inferior, padrões de pescoço, padrões de tronco superior, tronco inferior, cintura escapular, cintura pélvica. E as pessoas que não conhecem a evolução do PNF acham que PNF é colocar o paciente numa maca e ficar executando padrões diagonais. E não é. Os padrões são procedimentos e eles podem ou não serem usados, dependendo do contexto. Eu posso fazer um atendimento todo de PNF sem usar uma diagonal. Nossa, Vicente, pode? Posso. Eu posso, por exemplo, fazer um atendimento todo sem usar nenhum estiramento, ou reflexo de estiramento. Estiramento é uma coisa, reflexo de estiramento é outra. Estiramento é princípio, reflexo de estiramento faz parte de 2 técnicas. Tá? Então, só para apresentar o contexto. Depois disso, Paulo, nós temos as técnicas de PNF. As pessoas confundem filosofia, princípios e procedimentos básicos e técnicas. As técnicas de PNF são divididas em 3 tipos. As agonistas, as antagonistas e as de estiramento / relaxamento. Muito bem. Quando nós falamos em técnicas agonistas, são técnicas que usam um só padrão de movimento ou um só grupo muscular. As técnicas antagonistas, elas usam 2 padrões de movimento. Okay? E as técnicas de estiramento são as técnicas para ganho de amplitude
de movimento. Essas técnicas, Paulo, elas têm objetivos específicos. Então, por exemplo, combinação isotônicas é uma técnica muito utilizada para ganho de força, para ganho de controle intramuscular, controle muscular concêntrico, excêntrico, etc. Né? Deixa eu liberar aqui os comentários. Não, só para a gente... Opa! Não, deixa o pessoal comentar, porque depois a gente vai abrir para perguntas. Né? Então, Paulo, então, eu tenho técnicas do PNF que são mais direcionadas para força, técnicas do PNF que são mais direcionadas para estabilidade e equilíbrio, técnicas do PNF que são mais direcionadas para ganho de amplitude, como eu falei, técnicas para coordenação. Então, se você usa CIF e pensa deficiências em relação às funções corporais, quando eu tenho um paciente com diminuição de força, eu tenho técnicas de PNF para diminuição de força. Pacientes com alteração da amplitude de movimento, eu tenho técnicas de PNF para isso. Né? E por aí vai. Então, o nome, por exemplo, só para o pessoal entender o contexto, temos combinação de isotônicas, iniciação rítmica, réplica, o reflexo de estiramento no início da amplitude e no final da amplitude, a estabilização rítmica, reversão de estabilizações, reversão dinâmica, contrair e relaxar e manter e relaxar. Cada uma delas tem os seus objetivos, como eu falei anteriormente. Ok? Por exemplo, aqui nós temos várias mudanças. Reversão dinâmica era chamada antigamente de inversão lenta. Né? As pessoas usam errado nos artigos o contrair e relaxar e o manter e relaxar, em termos de nomenclatura. Ok? Bom, além disso, Paulo, só para ainda posicionar a galera, nós temos isso aqui, ó. Nós temos várias posições que nós usamos no PNF. Então, por exemplo, atividades no tatame, quando a gente diz tatame, pode ser um divã neurológico, pode ser no colchonete, enfim. Nós temos a posição de pré-ponte, a posição de ponte, temos DL sobre o cotovelo, side sitting, long sitting, depois em prono temos prono nos cotovelos, 4 apoios, ajoelhado, semi-ajoelhado, depois em pé, apoio unipodal, sentado numa cadeira. E nós podemos tratar os pacientes em todos os lugares. Numa cadeira, numa bola suíça, nas barras paralelas, no tatame, aonde for preciso. E dentro do contexto. Né? Então, a nossa prescrição de tratamento trafega nessa linha da CIF e na avaliação, quando a gente tem abordagem funcional, nós pensamos quais são as limitações no nível de atividade e as restrições no nível de participação que esse paciente apresenta. Então, se ele tem dificuldade, por exemplo, de virar na cama, como é que eu uso o PNF para facilitar o virar na cama? Se ele tem dificuldade de levantar de uma cadeira, se ele tem dificuldade em fases da marcha, por exemplo, na resposta à carga da marcha, ou no apoio médio, como é que eu posso facilitar isso com o PNF? Se ele tem dificuldade de levar um copo à boca, e por aí vai. Então, uma outra mudança bem interessante é que o PNF ele acrescentou no seu plano de estudos e nos cursos a CIF, como eu falei anteriormente, análise biomecânica. Então, nós estudamos as fases da marcha, por exemplo. Nós estudamos como o paciente levanta de uma cadeira, como o paciente rola na cama, como é o ritmo escapulomeral. E aí nós usamos esse conhecimento cinesiológico, biomecânico, com o objetivo de usar essas ferramentas do PNF para facilitar essas limitações de atividade que os pacientes encontram. Então, o que é interessante é que eu quero deixar muito claro aqui na nossa conversa é que não existe aquele PNF em que você coloca o paciente numa maca e fica a sessão toda em decúbito dorsal fazendo diagonal, pedindo diagonal.
por exemplo, em relação aos princípios e procedimentos básicos, naquele comando verbal antigo, que hoje a gente chama de informação auditiva, levanta dedos e punho, polegar para trás, leva o braço para cima e para fora, vai, vai, vai. Isso não existe. Força, força, força. Eu quero lembrar o contexto. Na época, isso foi Uhum. dado para os padrões de membro superior e membro inferior, para a parte apendicular, para ensinar o paciente o movimento. Uhum. Mas hoje nós usamos comandos curtos, precisos. E quando nós usamos um padrão, que é um procedimento, uma diagonal, nós usamos com 3 objetivos. O padrão, um padrão de PNF, ele pode simular uma atividade, uma tarefa do dia a dia. Levar um copo à boca, pentear o cabelo, virar na cama, etc. Então, nós usamos os padrões para facilitar tarefas. 2, nós podemos usar algum padrão de PNF para facilitar alguma coisa no nível estrutural. Então, podemos usar um padrão de PNF para ganhar força, para ganhar estabilidade, para ganhar coordenação. Pode. E terceiro, nós usamos os padrões de PNF para trabalhar a irradiação, o tratamento indireto. E, mais uma vez, há um conceito aí errado sobre irradiação. Irradiação não é usar uma parte do corpo e alguma outra parte do corpo vai se movimentar de forma aleatória ou anárquica, de forma alguma. Existem estudos de eletromiografia com irradiação. Então, quando existe um padrão de movimento de um lado, o que eu espero do outro lado, pode ser até do mesmo lado do corpo, é uma reação adequada, uma reação para uma tarefa. Então, se eu recebo flexão, abdução, rotação externa, uma resistência manual, eu espero que no outro braço isso vá para os abdutores e extensores do ombro, os extensores do cotovelo, e que isso facilite o apoio do membro superior contralateral. Eu não quero que a irradiação ela facilite padrões inadequados de movimento. Entende? Ou movimentos inadequados, ou movimentos que não sejam utilizados para uma tarefa adequada. Eu posso colocar um paciente em pé, por exemplo, em apoio unipodal, segurando numa barra paralela, e pedir um padrão de membro inferior contralateral, flexão, abdução, rotação interna, com flexão do joelho, e esperar que a irradiação aconteça nos abdutores do quadril contralaterais, né? Do quadril contralateral, com o objetivo de melhorar o apoio médio da marcha. E aí, mais uma vez, Paulo, quando eu coloco um paciente dentro das barras paralelas, eu não vou ficar a sessão toda trabalhando marcha dentro das barras paralelas, porque isso não é o ambiente do dia a dia dele. Do cotidiano. Como no PF eu tenho uma parte da filosofia que se chama abordagem positiva também significa o seguinte: começar por algo que o paciente seja capaz de fazer. Então, colocar o paciente no ambiente protegido, dentro de uma barra paralela, para facilitar o apoio médio ou a resposta à carga, para recrutar grupos musculares com bom alinhamento biomecânico naquela posição, é interessante no início do tratamento. Mas, durante esse mesmo tratamento, eu vou tirar o paciente das barras paralelas e vou trabalhar com ele a marcha com o objetivo de fazer alguma coisa. De andar de um local para o outro, de andar para pegar uma água, de andar para... Enfim. Então, é todo um contexto. Paulo, se quiser interromper, quiser falar alguma coisa... Não, tranquilo. Tá. Você já falou da CIF, dessa terminologia biomecânica, né, do estudo da marcha, e PBE, que também entrou dentro foi um dos conceitos adicionados ao conceito PNF, né? Então, PBE é fundamental, hoje em dia, para qualquer profissional sério da área de fisioterapia. Então, olha que interessante. Nos meus cursos avançados, durante o curso avançado, eu traço um programa todo baseado em PBE. Então, por exemplo, falar de... Então, algumas pacientes com cápsula adesiva ou pacientes com síndrome do impacto. O que a gente faz? A gente pega os últimos artigos de pessoas que são importantes nessa área,
como, por exemplo, a Annie Kuhls, né? A Paula Ludwig, a gente observa o que elas estão publicando em relação à atividade eletromiográfica, a ritmo escapulohumeral e etc. E a gente traz isso para o PNF. E aí a gente utiliza, por exemplo, num paciente com síndrome de impacto, que pode ter várias causas, e a terminologia também pode ser diferente de acordo com o autor, mas, enfim. Se eu tenho um paciente com disfunção no ombro que precisa recrutar melhor o serrátil anterior e as tibias inferiores do trapézio, eu posso usar essas caixas de ferramenta do PNF para isso. Então, trabalhar em cadeia cinética aberta, cadeia cinética fechada, trabalhar em diversas posições, como eu falei anteriormente. Né? Não é só chegar e fazer um padrão de membro superior, de forma alguma. Um paciente com disfunção no quadril. Por exemplo, eu posso usar alguns trabalhos do Christopher Powers, que fala muito sobre o recrutamento dos músculos do complexo posterolateral do quadril, né? E usar técnicas do PNF, trabalhar em cadeia cinética fechada, trabalhar na resposta à carga, evoluir, pensar em marcha com esse paciente e tudo que ele vem publicando de interessante relacionado a quadril, a joelho, a membro inferior de uma forma geral, e usar com o PNF. E hoje em dia, nós temos vários trabalhos de PNF, específicos de PNF. Semana passada eu coloquei no meu GTV uma meta-análise que foi publicada por um amigo meu indiano, que foi meu aluno no curso que eu dei na Índia, falando sobre PNF e capsulite adesiva, mostrando que o PNF que foi interessante, uma meta-análise de 10 artigos, para ganho de amplitude de movimento, para abdução e rotação externa e para diminuir dor nos pacientes com capsulite adesiva. Quer dizer, então, isso é fundamental. O que é interessante, Paulo, é o seguinte: nós, de forma alguma, dizemos, use só o PNF. PNF é o melhor conceito do mundo. De forma alguma. Eu posso associar o PNF com a neurodinâmica. Eu posso associar o PNF com a eletroterapia. Eu posso associar o PNF com devo, o conceito, associar o PNF a todos os princípios de controle motor e aprendizagem motora. Então, trabalhar com repetição, com tarefa orientada, com especificidade do movimento. Por isso que você não pode tratar o paciente só numa maca. Se você quer que o seu paciente melhore, sit to stand, o sentado para de pé, você tem que trabalhar a tarefa sentado para de pé com o seu paciente. Se você está tratando um idoso com risco de queda, você tem que trabalhar com esse idoso, observar o que está acontecendo em relação ao risco de queda, quais são as deficiências que ele apresenta em relação às funções corporais. E saiu uma revisão ano passado da Cochrane mostrando que a gente consegue, com exercício, reduzir de 23% a 25% o risco de queda em idosos quando você faz exercícios associados de força, equilíbrio e treino de funcionalidade. Treino, atualizando a nomenclatura, treino de tarefas. Treino dentro do nível de atividade. Orientado a tarefa. Exatamente. Então, assim, o PNF não trabalha mais com aquela ideia antiga de teoria reflexa, porque, como eu já falei, as teorias de controle motor evoluíram, e nós acompanhamos essa evolução, de achar que precisa de um estímulo para o movimento acontecer. Né? Então, deixa eu voltar aqui, vou sair dessa parte aqui. Na verdade, hoje em dia, a gente avalia e pensa no movimento com um estudo da percepção, da cognição, da emoção, de funções executivas. Então, em toda a parte de aprendizagem motora, nós pensamos nisso quando nós tratamos o nosso paciente com PNF. Né? Nós evoluímos, os exercícios eles vão aumentando a dificuldade para desafiar mais o paciente em todos os sentidos. Nós trabalhamos com exercícios, com alvos,
com tarefas orientadas, se você quer facilitar levar um copo à boca, usar uma caneca, pentear o cabelo, usar um pente ou uma escova, né? Na marcha, dentro e fora das barras paralelas, isso é fundamental. Ou seja, Paulo, é um conceito que ele vem se atualizando com tudo. Por exemplo, o PNF sempre esteve dentro do conceito biopsicossocial. Olha que bacana. Quando na filosofia nós falamos considerar uma pessoa como um todo, lembra, são 5 tópicos da filosofia. Vou botar aqui de novo para os meus amigos aqui verem. Quando nós falamos considerar a pessoa como um todo, isso significa considerar os aspectos físicos, emocionais, mentais, comportamentais, suas crenças e atitudes. Então, nós tratamos um paciente cinesiofóbico, por exemplo, né, que tem dificuldade de se movimentar. Então, nós pensamos em técnicas do PNF para melhorar essa capacidade do paciente se movimentar. Mobilização de reservas, por exemplo, significa o seguinte: buscar o potencial máximo do paciente. Isso é muito bonito. Trabalhar com o número adequado de repetições. O fisioterapeuta tem aquela mania terrível de achar que tudo são 3 séries de dentes, né? A gente brinca que isso é terrível. Não, óbvio que não. O que você quer? Você quer ganhar força? Um número adequado de repetições e de carga. Você quer ganhar estabilidade? É um outro tipo de trabalho. Você quer trabalhar amplitude de movimento? É um outro tipo de trabalho. E por aí vai. Então, o PNF trabalha com um número adequado de repetições, trabalha em diferentes ambientes, como eu falei, maca, tatame, cadeira, bolas, vários ambientes de trabalho. Então, a gente já quebra esse conceito do paciente estar em decúbito dorsal, em cima de uma maca, a gente trabalhando esse comando verbal extenso, em cima de um padrão de flexão para extensão, de extensão para flexão. Exatamente. Mas eu queria quebrar um outro mito também, que é a questão de ser voltado para neuro. A gente tem ortopedia, a gente tem respiratória, a gente tem esporte, que se beneficia muito do conceito. Muito. Né? Olha, Paulo, semana que vem eu vou fazer uma live com o professor Vinícius Anthony, que é um dos meus mestres de karatê. O professor Vinícius foi o treinador do Vitor Belfort, do Lyoto Machida. Ele é um dos grandes nomes da arte marcial no mundo. Né? Nós vamos fazer uma live sobre as principais lesões em luta, porque eu trato vários atletas de luta com PNF. Inclusive, eu tenho hoje 2 professores, todo mundo que me conhece sabe que eu pratico karatê desde os 14 anos de idade, sou faixa preta, tenho um dojo dentro da minha clínica, enfim. E eu trato atletas de luta com PNF. Então, eu tenho 2 grandes mestres, que é o professor Vinícius Anthony e o professor Jaime Sandal, que é o número 1 do ranking hoje em dia no karatê. O Jaime teve uma lesão, tinha um ombro instável, foi operado, e todo o tratamento que eu fiz com ele, que depois apresentei no Congresso Mundial de PNF, foi com PNF. E depois que ele foi tratado com PNF, ele começou a ganhar medalha, começou a... Enfim. Não que o PNF seja melhor do que qualquer outro conceito de forma alguma. O que eu quero mostrar com isso é que o PNF, ele e eu vou falar isso na live lá com o professor Vinícius, ele pode ser usado para qualquer paciente com disfunção, com desordem musculoesquelética, então para pacientes com pós-operatório de joelho, de LCA, ou pós-operatório de prótese de joelho, prótese de quadril, ombro, coluna lombar, coluna cervical, porque nós estudamos, Paulo, o movimento. Aliás, nós estudamos tudo que está relacionado ao controle motor. Movimento, estabilidade, equilíbrio, postura, cinesiologia. E o que é interessante do PNF é que ele traz a possibilidade de você trabalhar dentro da tarefa que a pessoa necessita. Então, como o Jaime, eu fiz várias coisas relacionadas ao karatê. Aí você vai dizer assim, Vicente, é porque você pratica karatê. Você faria a mesma coisa com uma bailarina? Eu já tratei várias bailarinas e nunca fiz balé. Mas eu estudo com a pessoa o que ela precisa e aonde
está acontecendo o problema ali, e com o PNF eu vou para a tarefa, para o nível de atividade, para depois ela chegar no nível de participação. Né? Isso. Assim, isso é bem interessante, então, aquela ideia antiga, aquele conceito antigo, botar a pessoa na maca, ficar fazendo diagonal, com um comando verbal enorme, dando reflexo de estiramento, não existe. Isso não é PNF. Não é. Aliás, nunca foi, tá, Paulo? Isso é importante dizer. Ele foi Importante mesmo. no Brasil que ensinavam errado. Porque criado nos Estados Unidos e foi desenvolvido lá em Vallejo, na Califórnia, sempre existiu o tratamento de marcha, sempre existiu o tratamento no tatame, em várias posições. Nunca foi dessa forma. Só que aqui no Brasil foi ensinado dessa maneira, chamando de técnica, de método Kabat, e que era só padrão. Não. O certo atualizado é conceito PNF ou conceito FNP, facilitação musical proprioceptiva, e que pode ser usado em qualquer posição e para tudo. Então, isso aqui que eu estou mostrando. A abordagem funcional é isso, a utilização da CIF e tratar o paciente pensando em tarefas. E, é óbvio, pensando em funcionalidade, também tratando as deficiências no nível estrutural, das funções corporais. Né? A abordagem positiva é usar partes fortes para tratar partes fracas, o princípio da irradiação, do tratamento indireto, começar por algo que o paciente seja capaz de fazer. Mobilização de reservas, eu já falei, considerar a pessoa como um todo, eu já falei, e os princípios de controle motor e habilidade motora baseados em evidências é que nós acompanhamos tudo o que vem acontecendo em termos de neurociências, plasticidade neural, avaliação cinesiológica e biomecânica. Por exemplo, nós hoje trabalhamos muito com alinhamento biomecânico, muito com exercícios com uma boa consciência, percepção corporal, para que o paciente entenda as entradas sensitivas, sensoriais, são fundamentais. Então, se você faz um trabalho com o seu paciente numa posição inadequada, você está fornecendo uma entrada sensorial inadequada. Quando você falou dessa questão de trabalhar dentro da tarefa, né, e das diversas áreas de abordagem, né, desde esses atletas de judô quanto de bailarina, eu acho que não tem um exemplo mais atual e que exemplifique tudo isso, foi o caso de Quitéria Chagas. Ela está aqui, ela está comentando o tempo inteiro, né, do trabalho que você desenvolveu com ela, onde todo mundo viu o PNF em plena Sapucaí. Né? No nível de participação da CIF. Exatamente. Um grande beijo para a Quitéria. A Quitéria é uma grande amiga. Para quem não sabe o que aconteceu, a Quitéria estava participando de um reality show em São Paulo, teve uma lesão no joelho, ela rompeu o LCA, uma ruptura completa do LCA, e uma lesão de menisco em alça de balde. Então, lá ela foi atendida por uma pessoa, conseguiram destravar o joelho dela, mas ela chegou aqui no Rio desesperada, porque em 3 ou 4 semanas ela tinha que... 3 semanas, ela tinha que desfilar no carnaval. E aí, lógico, eu mandei ela para um ortopedista amigo meu, porque o caso era cirúrgico, mas ela não podia operar, né? Porque tinha que esperar, tinha que desfilar. Ela tinha toda uma preparação para isso. Então, eu aceitei o desafio. A Quitéria é uma pessoa muito positiva, uma pessoa muito alto astral, e eu aceitei o desafio e a gente fez um treino de PNF para dar estabilidade ao joelho dela, para ela desfilar. E depois do desfile, para ela poder operar. Então, durante 3 semanas, eu atendia a Quitéria todos os dias com o PNF e trabalhava com ela com o salto enorme que ela... Quitéria, coloca aí nos comentários o tamanho do seu salto, pessoal. Salto enorme. Eu tratava com ela no PNF, simulando o samba, o que ela ia. E ela foi rainha de bateria, né?
Enfim, ela tinha que fazer aquelas piruetas todas lá e tal. Enfim, eu fui com ela para a avenida, fiz o trabalho de aquecimento com ela, usando o PNF, usando estratégias de descarga de peso, de alinhamento biomecânico, enfim. E coisas mais relacionadas de mobilidade e estabilidade antes do desfile. E, enfim, ela, graças a Deus, conseguiu cruzar a avenida, não caiu. Né? Teve a outra lá que caiu. Como é o nome dela? Aquela que caiu? Esqueci. Uma atriz famosa que caiu na avenida. Mas ela não caiu. Ela foi até o final, conseguiu desfilar, foi maravilhosa. E depois ela operou e eu fiz o pós-operatório dela. E agora ela está na Itália, porque ela mora na Itália com o marido, com a filha. E ela está lá, continuando o tratamento lá. Teve uma pergunta, Vicente, que foi bem interessante, que pediu para abordar um pouquinho da questão do hands-off no PNF e as associações com Tai Chi e esportiva, né? Eu acho que esportiva você deu um exemplo. Então, se você quiser falar um pouquinho do hands-off. Claro. Vocês viram lá, eu vou botar aqui de novo, quando nós temos os princípios e procedimentos básicos do PNF, vocês estão vendo lá, estimulação tátil, que é o hands-on. Você começar com as mãos no paciente. Nesse primeiro momento, tudo depende, é claro, da doença que o paciente tem, da lesão, da idade, se você pode contar ou não com a plasticidade neural. Tem uma série de coisas que, se a doença é neurodegenerativa ou não, ou no esporte, se o paciente já tem alguma deformidade que você não consegue recuperar. Tudo depende, né? Claro. Mas de passar do hands-on para o hands-off. Na fase inicial do aprendizado, eu coloco mais as mãos no paciente. Eu falo mais com o paciente de estimulação auditiva. Eu peço para o paciente olhar mais o movimento. Quando o paciente vai evoluindo na aprendizagem motora, quando ele tem essa possibilidade, eu vou diminuindo o meu comando, ou seja, a estimulação auditiva. Eu vou desafiando mais o paciente para que ele não olhe para aquele movimento e eu vou diminuindo meus contatos. Porque o meu objetivo é que ele se torne independente. Então, por exemplo, com o Jaime, do Karatê, a gente fez uma cirurgia que colocou 2 âncoras para estabilizar o ombro. No começo, que ele tinha dor, que ele tinha perda de amplitude de movimento, que ele tinha cinesia escapular, eu trabalhei muito com ele, com hands-on, para ir ganhando tudo isso que a gente falou. Recrutamento muscular, uma melhor coordenação do ritmo escapulomeral, etc. Quando ele foi ganhando isso tudo, eu fui tirando os meus estímulos manuais, uma estimulação tátil, e deixando ele fazer o próprio movimento. É um momento do hands-off, em que você observa e depois coloca as mãos de novo para corrigir alguma coisa. Até que o paciente consiga aprender, melhorar o controle motor e você não precisa mais usar. Mas isso faz parte da sessão. Na mesma sessão você pode trabalhar com hands-on e hands-off. Na mesma sessão. Tem pergunta aqui também na caixinha. Deixa eu ver aqui. Essa live ficará guardada? Claro. Vai ficar no meu IGTV. Muito ótimo. O que mais de pergunta? Bom, e até agora eu não vi, mas aí eu deixo aberto esse momento agora, né? E aí quem tiver alguma dúvida pode fazer, que aí é o momento que o Vicente aproveita para... Eu queria lembrar, o conceito é tão, hoje em dia, divulgado no mundo todo, e tem alguns países na Europa e alguns países na Ásia, quando você tem a formação em PNF, um básico, um avançado, o seguro-saúde paga mais para você. Olha que interessante. Porque eles viram como o método pode realmente recuperar mais rápido alguns pacientes. Como um conceito, melhor. Pode recuperar mais rápido. Já que você falou nessa formação básica e formação avançada, fala só um pouquinho de como é toda essa formação, né? Tá. Eu fiz a formação básica, tá? E aí, Vicente, pode... Oi? De forma muito elegante.
E cada dia o Paulo tinha uma camisa diferente, toda elegante. Olha, estão me perguntando, o Moacir está me perguntando o que é que você achou da minha camisa. Ah, ainda, claro. Uma coração. Engraçado, para mim não está correndo, eu não estou prestando atenção, não vi as coisas correndo aqui, os comentários aqui. Agora que eu estou vendo alguns. Né? Fala um pouquinho da formação, Vicente. Tá, a formação do PNF é o seguinte: nós temos o curso básico, que são 10 dias de curso, geralmente são divididos em 5 dias num mês e 5 dias num outro mês. Então, por exemplo, aí em Recife, vão ser 5 dias em setembro e 5 dias em outubro. Pessoal, essa informação só quem está inscrito na turma, essa informação vai ser divulgada ainda, tá? E tem que ser para o formado. O acadêmico não pode fazer. Tem que ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Depois desses 10 dias, você aprende com o PNF tudo que eu falei, né? Os princípios e procedimentos básicos, as técnicas, como usar essas técnicas todas, como usar a filosofia do PNF, a prescrição de tratamento, como usar aquelas posições todas que eu falei, toda a parte de treino de marcha e etc. Então, você sai habilitado a tratar pacientes com PNF. Tanto que nós temos pacientes no curso. Então, nos últimos 4 dias, as pessoas tratam pacientes em dupla com a nossa supervisão. Depois do curso básico, nós temos... Deixa eu tirar isso aqui. Depois do curso básico... Só um minuto. Nós temos os cursos avançados. Então, os cursos avançados são 5 dias de curso. Então, nós temos o curso 3A, temos o curso 3B, temos o curso 4, temos o curso 5. Esses cursos, 5 dias de curso, a pessoa aprende, são cursos de clinical reasoning, de raciocínio clínico, de como usar o PNF para isso. Então, como usar o PNF nas disfunções de membro superior, nas disfunções de membro inferior. Tá aqui. Pronto. Como usar o PNF na marcha, etc. E aí, esses cursos avançados, eles têm provas. A pessoa só passa para o curso seguinte se passar na prova. Então, a gente, como eu sou instrutor avançado, eu trago eu dou cursos avançados e trago também pessoas de outros países para ministrarem cursos aqui. Então, aqui no Brasil, nós já tivemos lá na clínica dando curso com a gente, vários amigos queridos, professor Marcel Gebelos, da Alemanha, Benedikt Bumer, da Alemanha, Kit Hartmann, da Alemanha, Carsten Schäfer, da Alemanha, Alexander Lisek, da Polônia, Sansu, da Coreia, Shigei, do Japão, Sinisha, meu grande irmão, da Croácia, Dominique Beckers, da Holanda, Fernanda de Natal, da Argentina, que hoje mora na Austrália. Enfim, nós já tivemos vários cursos avançados com instrutores de outros países. Né? São instrutores maravilhosos, amigos de coração, enfim. E como eu venho para cá, eu vou para lá dar curso com eles também. E aí, nesses cursos avançados, a pessoa vai evoluindo. Quando a pessoa chega no curso 4, ela pode escolher fazer 5 dias de PNF em ortopedia, em funções musculoesqueléticas, ou 5 dias em neurologia, ou 5 dias em pediatria, né, que tem PNF aplicado em pediatria. E, enfim, muito, essa evolução no conhecimento de PNF é muito interessante. E, mais uma vez, eu sempre digo isso, a minha paixão pelo conceito PNF é tão grande que está acima de qualquer coisa. Eu não digo isso para a pessoa fazer uma formação comigo. A pessoa pode fazer com qualquer instrutor credenciado pela Associação Internacional de PNF. Então, Mônica Silento, minha melhor amiga, minha grande irmã, nós temos um nivelamento, o curso é o mesmo. Então, se a pessoa fizer comigo, ou com a Mônica, ou com o Leandro, ou com o Paulo, meus 2 grandes irmãos, é a mesma coisa. Se a pessoa quiser ir para a Europa e fazer um curso lá com o Marcel, com a Kit, a pessoa está morando lá, é só entrar em contato comigo ou entrar no site da associação www.ipnfa.org
e lá tem a lista de todos os instrutores. Essa associação, Paulo, foi criada na década de 90, 1990, e é uma associação, hoje em dia nós somos em torno de 70 instrutores no mundo todo, e os nossos cursos são os cursos oficiais de PNF. Então, para a pessoa fazer uma formação e ter o certificado de que fez o PNF, tem que ser com um dos professores dessa associação. Isso é muito importante ter falado, né? Aqui no Brasil vocês criaram a Escola Brasileira de PNF, né? Isso, eu queria Isso é a falar. escola dos instrutores, então pode falar sobre a escola. Sigam, por favor, a Escola Brasileira de PNF, EBPNF. Lá nós vamos começar a colocar informações sobre o conceito PNF. E eu vou agora, Paulo, inspirado em você e em outros amigos, né, começar a produzir conteúdo de PNF. Né? Então, Ótimo, eu tenho um assistente que eu gosto muito, que mora no meu coração, chamado Gabriel Freire, e a gente está produzindo algumas coisas juntos. E eu vou lançar um canal no YouTube amanhã, com conteúdo sobre PNF. O Instagram da escola vai começar a bombar mais, o nosso Instagram aqui pessoal também, né? E a ideia é essa, começar a produzir conteúdo. Excelente, Vicente. A gente precisa de vocês nesse mundo, né? Nesse mundo virtual. Vicente, a gente está encerrando, então eu queria que você se despedisse aí, tá? Porque está chegando ao fim. Eu já encerro agradecendo a você, tá? Pela participação, pela aula, que na verdade foi uma aula, né? A gente passeou aí pelo PNF durante toda essa história e ter conseguido trazer o que eu queria trazer para quebrar muito o mito do que a gente vê sendo divulgado aí era o meu principal objetivo. Então, se quem estava na live saiu que o PNF, saiu com a informação na cabeça de que o PNF sai de uma marca, sai de um padrão, sai daquele comando verbal, aqueles 10 padrões que a gente aprende e diagonais que a gente aprende na faculdade, para mim já está extraordinário, já está excelente. Então, dizer que, mais uma vez, o conceito PNF ele continua evoluindo, né? Nós hoje trabalhamos com educação em dor também, nós trabalhamos com PBE, como eu falei desde o começo. O PNF é interessante porque ele traz várias ferramentas para tratar qualquer paciente com alteração do aparelho locomotor, né? E pensando nisso. E uma coisa que eu sempre digo, Paulo, é o seguinte: não basta você se dedicar a um conceito. Você tem que se dedicar ao estudo da fisioterapia. Então, por exemplo, se eu avalio um paciente com válvulo dinâmico, o válvulo dinâmico tem várias causas. E as pessoas ficam atribuindo o válvulo dinâmico apenas à fraqueza do glúteo máximo e do glúteo médio. Não, tem várias outras coisas que causam um válvulo dinâmico, né? E às vezes você tem pacientes que têm válvulo dinâmico e não tem problema algum, né? Então, assim, não basta só o conceito. Você tem que avaliar um paciente, se ele tem um válvulo dinâmico, você tem que ter análise crítica, o raciocínio clínico, para ver se ele está interferindo ou não no problema dele, ou se ele tem e está interferindo, da onde vem esse válvulo dinâmico, qual a causa desse válvulo dinâmico, né? Então, o PNF traz muito isso também. A gente costuma falar isso nos cursos, né? Vamos fazer uma boa avaliação cinesiológica e observar o que está acontecendo com o nosso paciente. Quais são os impairments, quais são as deficiências das funções corporais que estão atrapalhando aquela tarefa do paciente. Que pode ser